Irmãos, paz seja convosco, amém? Aqui é o pastor Edson, da comunidade terapêutica Lar Canaã, e eu quero trazer uma palavra nessa tarde, a vida dos irmãos. Eu tive meditando em Lucas capítulo 15, e eu quero compartilhar com os irmãos aqui nessa tarde. Irmãos, Lucas capítulo 15 fala sobre a parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo, ela é uma palavra tão tremenda que ela mostra a recaída do filho pródigo, mas mostra também, a palavra mostra que ele retorna, né? Ele afasta do pai, mas ele retorna ao pai. Essa passagem também ela mostra que ele gasta tudo, ele abandona e ele tem o perdão do pai. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos aqui, passar essa mensagem aqui para os irmãos. Amém? Eu sou o pastor Edson, da comunidade terapêutica Lar Canaã, ali em Birité. Irmãos, essa passagem ela fala o seguinte: também disse um homem que tinha 2 filhos. O mais jovem lhe disse ao seu pai: dai-me a parte dos bens que me é correspondente. Interessante aqui que esse filho, ele de alguma maneira ele se rebelia. Ele levanta uma rebelião, uma rebeldia, e ele pede para o pai ele pede a herança, e essa herança ela é dada ao filho fora do tempo, porque o natural, ou a lei, ela diz que o filho tem direito no que o pai tem depois que o pai morre, mas ele pede essa herança em vida. E a Bíblia diz que quando ele pede essa herança, o pai não impede, o pai o dá. Interessante que ele diz assim: dai-me a parte dos bens que me é correspondente. Olha só para você ver. Dai-me a parte dos bens que me é correspondente. Significa que esse filho, de alguma maneira, ele se rebelou. Significa que, de alguma maneira, esse filho se levantou contra o pai. E ele quis a bênção no momento e na hora errada. O interessante aqui é que, quando a bênção chega em um momento errado, ela pode até ser desperdiçada. Por isso que é bom a gente ter paciência e esperar o tempo certo das coisas. Há tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. E ele diz assim: dai-me a parte dos bens que me é correspondente. Ele partiu os bens. Interessante que esse pai, ele logo que o filho pede, ele não há resistência. E diz assim: não muitos dias depois, juntando tudo que tinha, o filho mais jovem foi para longe. A primeira coisa que muitas das vezes a bênção causa na pessoa, se ela não está com o abençoador, é se afastar de Deus. Ah não, agora o meu problema está resolvido, agora a minha vida está resolvida, eu não preciso mais de ir na igreja, eu não preciso mais de orar, eu não preciso mais de fazer nada. Interessante que quando ele pega a bênção, ele vai para longe, ele se afasta. E aqui ele continua dizendo: para uma província distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O interessante aqui é que agora esse jovem, longe do pai, ele vai viver uma vida agora dissolutamente, uma vida errada, uma vida nos vícios, uma vida gastando seus bens naquilo que não é pão. E a Bíblia diz claramente que ele desperdiçou todos os seus bens.
Irmãos, o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Ele quer tomar bens, quer tomar família, quer tomar saúde. Ele quer que você desperdiça suas noites, os seus dias. E aí ele diz assim, e havia gasto tudo, e veio uma grande fome naquela província. O que aconteceu que depois que ele perdeu tudo, se afastou do pai, que ele chegou no fundo do poço. E ele começou a padecer necessidade. Não, tem momentos na vida da gente que é prova de Deus, a gente passa por dificuldades. Mas tem momentos na vida da gente que é desobediência. A pessoa está passando por dificuldade por causa da desobediência. Não parou para ouvir, não obedeceu o pai. Se afastou da casa de Deus, se afastou da presença de Deus. E ele diz assim, e veio uma grande fome naquela terra. E ele começou a passar necessidades. Então aproximou-se dos cidadãos daquela terra e enviou para o campo apacentar porcos. Irmãos, a relação de porcos com o cristianismo é que o porco não tem articulação no pescoço, ele não pode olhar para cima. E o porco, quando ele é lavado, tomado banho, limpo, você solta ele e volta para a mesma sujeira. E nós sabemos que uma pocilga ou um chiqueiro, ele nunca vai ser limpo, porque o porco ele não tem noções de higiene, ele come qualquer coisa, ele se defeca em qualquer lugar. Então aqui, essa profissão é uma profissão humilhante, suja, difícil. Mas era o único que tinha sobrado para aquele jovem, era viver no chiqueiro. De repente você está aí, você caiu, de repente você afastou do pai e hoje você está vivendo no chiqueiro. De repente você está no chiqueiro aí da biqueira, no chiqueiro da prostituição, no chiqueiro do boteco, no chiqueiro da rua. De repente você está vivendo nessas condições na pocilga. Está aí, na verdade, afundado nos vícios, nas drogas, no álcool. Se afastou do pai e você foi lá comer as bolotas dos porcos. E a Bíblia diz que aquele jovem se arrepende, ele cai em si. E ele então volta para o pai. Então ele se arrepende. Ele diz, ele desejava encher a barriga com as bolotas que comia os porcos e ninguém lhe dava. E caída em si. Cai em si, meu irmão. Essa vida que você está vivendo não é a que Deus quer para você. Essa vida que você está vivendo nos vícios, nas drogas, na bebida, na prostituição, não é a vida que Deus tem para você. Cai em si. Por isso que você está sofrendo, por isso que você está com depressão, tristeza, é por isso que você está doente. E ele diz assim, quantos trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui padecendo fome. Longe da presença de Deus, a gente padece fome. A gente sente necessidade. A gente sente solidão. A gente sente sozinho. Longe da presença de Deus, você pode estar no meio de 1 milhão de pessoas, mas você se sente sozinho, abandonado. E ele diz, levantar-me-ei e irei para o meu pai. Meu irmão, que você se levante e venha para a casa do pai. Que você se levante e venha para a presença do pai, porque a Bíblia diz que de longe aquele pai avistou e ele correu ao encontro daquele filho. Deus, ele tem o perdão para você. Deus, ele tem a restauração para a sua vida. A Bíblia diz que o pai mandou trazer uma roupa nova, um anel no dedo daquele jovem e fez uma festa. Pôs uma sandália no pé dele. Deus quer te vestir de um vestido de vitória. Deus quer te vestir e colocar no seu dedo um anel de vitória, um anel de autoridade. E você que está aí, vivendo nesse chiqueiro, olha, esse lugar não é o lugar que Deus quer que você viva. Ele quer que você viva na casa do Pai, na presença do Pai. Então, o filho pródigo, ele é uma mensagem de arrependimento e de restauração.
Que Deus possa restaurar a sua vida em nome de Jesus.